Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 110 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2017 que trata de concentração de química. Mais especificadamente, ela trata do fenômeno da osmose. Mas afinal de contas, o que é o fenômeno da osmose? A osmose, pessoal, é o fenômeno de passagem por um meio semipermeável de solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Como assim? Imagine a seguinte situação: vou colocar duas soluções aqui, vou separar elas por uma membrana semipermeável, ou seja, uma barreira física que só deixa passar solvente. Então, só pode passar aqui, no caso da minha solução vai ser uma solução aquosa, então ela só deixa passar água, não deixa passar as partículas do meu soluto. E aí eu vou colocar aqui duas soluções, sendo uma mais concentrada, com maior quantidade de soluto. Essas bolinhas são só para representar a maior quantidade de soluto, tá? É uma solução, é uma mistura homogênea, não dá para ver as bolinhas não. E uma solução, é claro, menos concentrada. Com o passar do tempo, o que tende a acontecer aqui? Com o passar do tempo, pessoal, a tendência é que ocorra a passagem de soluto, ou seja, de água, desse meio aqui, do menos concentrado, para o mais concentrado através da membrana, que só deixa passar água, ela não deixa passar o soluto. Tendendo a essa igualdade nas concentrações do lado esquerdo e do lado direito. Então, o lado direito, que está menos concentrado, faz uma força aqui nesse sentido, empurrando o soluto, a água em excesso dele, para o outro lado. Essa força é chamada de pressão osmótica. Essa pressão osmótica que força a água a sair do meio menos concentrado e ir para o mais concentrado na tendência de igualar as concentrações. Isso ocorre porque o universo, no geral, tende a um estado menos energético. E aí, uma solução menos concentrada é mais estável do que uma solução muito concentrada. A todo esse processo aqui se dá o nome de osmose. Então, a osmose é essa passagem aqui do solvente, da água, do meio menos concentrado para o mais concentrado, ao longo do tempo, por essa membrana semipermeável. E esse processo da osmose é um processo espontâneo, tá? Ele acontece naturalmente, sem necessidade de você fornecer energia para ele ocorrer. É o que ocorre, por exemplo, quando você coloca sal na salada, na folha de alface. Depois de um tempo a folha murcha. Por quê? Porque dentro da membrana da folha, né, você tem bastante água e pouco sal. Do lado de fora tem muito sal. Então a água tende a ir para o meio mais concentrado, que é o lado de fora, para solubilizar esse sal. E aí o alface fica com menos água, ele murcha. Antes dos refrigeradores, o pessoal conservava carnes e tal, salgando a carne. Porque quando você coloca o sal do lado de fora da carne, a tendência é a água que está dentro dela, que é o objeto de interesse aí dos micro-organismos decompositores, né? Eles gostam de lugares úmidos. Se você retirar a água, eles têm pouco material para trabalhar, então não fica um ambiente muito hostil para eles. Então, a ideia de salgar a carne para conservar é basicamente essa. Além, é claro, da presença do sal atrapalhar a vida dos decompositores, né? Mas aí você tira a água de dentro da carne e ela fica seca, porque essa água sai de lá por conta da osmose, processo natural espontâneo. As raízes das plantas, por exemplo, absorvem a água do solo pelo processo de osmose. Então, um processo que não precisa de dar energia para ele acontecer. Só que a gente pode reverter o processo da osmose, inclusive fazer o caminho contrário aqui em uma osmose reversa. Na osmose reversa, você tem duas soluções, uma mais concentrada e uma menos concentrada, só que você vai aplicar uma pressão do lado da mais concentrada aqui, no mínimo maior do que a pressão osmótica, que empurra a água para o lado esquerdo, né, para mais concentrada,
para que você force o sentido contrário, para que você force a passagem de solvente de água do mais concentrado para o menos concentrado. Esse processo, obviamente, não é espontâneo, você precisa fornecer energia para isso acontecer, que é o que acontece, por exemplo, nos dessalinizadores, que são umas máquinas que tiram o sal da água do mar. O que eles fazem, basicamente, é um processo de osmose reversa. Então, você coloca a água do mar do lado de cá, que é a mais concentrada, e aplica sobre ela uma pressão maior do que a pressão osmótica, para que passe para o outro lado somente o solvente, somente a água, e o sal fique concentrado do lado de cá, do lado mais concentrado. E aí você consegue purificar a água do mar, ou retirar o sal da água do mar dessa forma. E é sobre isso exatamente que se trata essa questão. Então vamos dar uma lida nela. Alguns tipos de dessalinizadores usam o processo de osmose reversa para obtenção de água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável. Em um deles coloca-se água salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. Então, a pressão osmótica está lá, presente, ela tende a empurrar do meio menos concentrado para o mais concentrado, e a pressão mecânica faz o contrário. Então, ela aumenta a pressão do lado esquerdo para que ela vença a pressão osmótica. Então, para que ocorra esse processo, é necessário que as resultantes das pressões osmótica e mecânica apresentem mesmo sentido e mesma intensidade. Sentidos opostos e mesma intensidade, sentidos opostos e maior intensidade de uma ou da outra. Então vamos pensar aqui, ó. A pressão osmótica, como a gente já viu, ela tende a fazer a água passar do meio menos concentrado para o mais concentrado, que é o que a gente não quer que aconteça aqui, né? A gente quer tirar a água do meio concentrado. Então a gente tem que aplicar uma pressão mecânica, que é a seta vermelha aqui, que tem que ser, obviamente, no sentido contrário da pressão osmótica. Então, nós temos aqui sentidos opostos é uma boa. E, para que a dessalinização aconteça, para que a água passe do meio mais concentrado para o menos concentrado, é preciso que a pressão mecânica seja pelo menos um pouco maior do que a pressão osmótica. Senão, a osmótica ganha. Então, aquela que tem que ter maior intensidade é a pressão mecânica, para que a dessalinização aconteça. Senão, a água vai passar de cá para cá, e aí não é isso que a gente quer. Beleza? Então, a alternativa correta é a letra E. Então, pressão osmótica e mecânica tem que ter sentidos opostos, e a pressão mecânica tem que ser ligeiramente maior para que a passagem de solvente do mais concentrado para o menos concentrado aconteça. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de hoje sobre o processo de osmose, né, e da osmose reversa, no caso aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova e a gente se vê amanhã. Até mais e tchau, tchau!